Meus irmãos, vamos passar à argumentação do tópico 2, o cristão e a mentira, da lição 6, uma igreja não conivente com a mentira, da IBD CPAD terceiro trimestre de 2025, CPAD Adultos. Aqui em cima tem um card da playlist, completa com os vídeos, com as aulas deste trimestre. Os esboços que você vê aqui é dos comentários da lição de EBD, os da explicação estarão lá no final da videoaula. Meus irmãos, nós vamos agora para o ponto 1. Mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos capítulo 5, de 1 a 11. Tanto Ananias quanto a sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Está lá no versículo 3. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido, a agir da forma como agiu. Tanto ele como a sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral que está no interior da pessoa. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que eles fizeram. Vamos falar sobre as consequências da mentira e do engano. O engano e a mentira, frequentemente, levam à prisão, não apenas física, mas também à prisão espiritual. Também levam a processos. A mentira desencadeia processos judiciais e litigiosos, expondo a falsidade e trazendo a condenação. Por exemplo, o divórcio, o engano e a mentira destrói a confiança, a base de qualquer relacionamento, culminando no divórcio e na destruição de lares e de famílias. Outro exemplo são os homicídios. A mentira pode ser o estágio inicial de um coração que se enche de ódio, culminando em atos extremos, como o homicídio, assassinato, matricídio, patricídio, que está na moda agora. Também a overdose. Muitas pessoas mentiram aos seus familiares, foram usar drogas e tiveram overdoses e morreram ou foram parar na UTI. Outro exemplo é o suicídio. Algumas pessoas, não aguentando os resultados da sua mentira e engano, se suicidam, principalmente naqueles países que creem em vida após a morte e retorno em outras vidas. Eles suicidam quando a vergonha chega a público. Meus irmãos, nós vamos também ao ponto 2, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações das suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Atos 5 e 5. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e de Safira para agirem como agiram. Mas o certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita, ostentar. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento da igreja, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Outro exemplo que nós temos hoje é a vergonha pública. O engano e a mentira, quando expostos, trazem a vergonha pública, maculando a reputação e a dignidade. Isso se espalha a quatro ventos. Outra coisa é a dispensa por justa causa. No ambiente de trabalho, o engano e a mentira resultam na dispensa por justa causa, evidenciando a perda de confiança e a destruição da carreira lá dentro da empresa. Outro problema é o ódio. A mentira, ela semeia o ódio, distorcendo a percepção e ferindo relacionamentos. Meus irmãos, outro problema grave é a vingança. Por fim, o engano e a mentira podem provocar a vingança por alguém ter sido prejudicado. E essa vingança pode cair sobre a esposa, sobre o marido, sobre o filho. Às vezes nem sempre cai sobre a pessoa que cometeu o delito. Meus irmãos, nós vamos agora para o ponto 3. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências das suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal e avivada, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha, quando resolveram mentir,
não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Meus queridos irmãos, contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhes as suas próprias vidas, além da vergonha pública. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências das suas ações. Vigiemos e cuidemos nós, porque em Israel nem todos são israelitas, na igreja nem todos são crentes. Outros exemplos que nós temos é a mágoa. O engano e a mentira semeiam a mágoa, ressentimento, ferindo a alma, deixando cicatrizes profundas nos relacionamentos com aqueles que foram feridos. Também ressentimentos. A mentira gera ressentimentos amargos, construindo muros de amargura, impedindo o perdão e a restauração. Quantas pessoas que ficam 30, 40 anos sem conversar, até familiares. Perda da confiança da família. O engano e a mentira resultam na perda da confiança com a família. Outra consequência grave é a perda da confiança com os amigos, com os vizinhos, com os parentes. Por fim, a mentira leva à perda da confiança daqueles que estão mais próximos de nós, quebrando os laços de companheirismo e de lealdade. Olha quantas consequências graves. Não vale a pena viver uma vida de mentira, uma vida de engano. Meus irmãos, é preciso jejuar e orar muito para ser livre, para que o Espírito Santo liberte, para que o Espírito Santo produza vida eterna dentro deste crente, para que o Senhor o liberte desse pecado maligno que bota a perder a sua própria vida, a sua saúde, a sua família, o seu emprego, o seu trabalho, o seu cargo na igreja. Isso é um perigo. Deus te livre, Deus tenha misericórdia de ti, Deus tenha misericórdia da nossa alma, para que nós não venhamos cair no pecado da mentira e do engano, que vem se alastrando por todo o canto do mundo, desde o início da humanidade. O Senhor tenha misericórdia de nós.